Cara, eu ia gravar esse vídeo aqui, aí falei, pô, vou chamar o Juninho, gravar um vídeo, meio que um pré-jogo ali de Fluminense e Vasco, e o Juninho deu a brilhante ideia de, por que não a gente repetir o que a gente fez no caso Nenê, descubra o que aconteceu no caso Nenê, e gravar um vídeo que vai para os dois canais, né? Eu sou o Gabriel Amaral do Raiz Tricolor, e tá aqui o Juninho também, até porque eu estou de convidado também no canal Machão da Gama, né? É verdade, né? Tu começou falando, mas o pessoal que vai assistir pelo meu canal vai achar até estranho. Ué, quem que é esse cara aí que tá apresentando? Então, pra galera do Raiz Tricolor, eu sou o Juninho do canal Machão da Gama. E pra galera do Machão da Gama, esse aqui é o Gabriel Amaral, meu amigo, jornalista de formação, tricolor de coração, pra gente conversar sobre esse clássico de logo mais no Maracanã. Cara, já faz o seguinte nos dois canais aí, deixa o like, se inscreve nos dois canais, tá? E se você tá inscrito em um, pode ir lá se inscrever no outro. Uma hora você, tricolor, vai se irritar com o Juninho. Uma hora você, vascaíno, vai se irritar comigo, porque a gente é rival. Mas, obviamente, assim, você pode ter certeza, isso eu boto a mão no fogo nos dois casos, que não vai ter maluquice ou coisa só pra ganhar like, só pra ganhar inscrito, não. Quando a gente falar algumas coisas, é a nossa opinião mesmo e vai ter algum embasamento. Juninho, o primeiro assunto que eu até fiz ali uma mini pauta, né, pra gente falar, cara, é até um pouco disso, assim, o Tricolor tá muito puto com o Vascaíno tá muito puto com o Tricolor, isso deixa o jogo maior, né, isso tem um lado bom, isso deixa o clássico maior, né, e tem o lado ruim também, que a gente fica com um cagaço de ir pro jogo também, de ter alguma confusão. Você tá vendo essa rivalidade crescer também, é o primeiro clássico com vocês na Série A também, né, no período da pandemia não tinham voltado ainda e tal, é o primeiro clássico desde 2019, né, com torcida, assim. Como é que você tá vendo o clima também do jogo? Eu acho que o último jogo antes da pandemia foi exatamente um Vasco Fluminense, mas já foi com portões fechados no Maracanã. Aí É logo o que o depois, Abel poupa o time do Vasco pra nada, né? é verdade, Poupa. poupou para a pandemia. E aí, logo depois, o futebol para e fica todo aquele período sem. Cara, é uma rivalidade que já vinha crescendo nos últimos anos, assim. Eu acho que o Vascaíno mais jovem, o Tricolor mais jovem, tem, assim, uma relação estranha, né, com seu rival, que cara, naturalmente Vascaíno e Tricolor sempre cresceu tendo o Flamengo ali como arquirrival, mas de uns tempos para cá, essa rivalidade Vasco-Fluminense tem se acirrado bastante. E esse ano, cara, chegou a estar num ponto meio esquisito, né? Eu até comentei no Twitter sobre que começou aí de uma coisa além do futebol, além daquela rivalidade, pô, o Fluminense não tem a Libertadores, o Fluminense jogou a Série C, o Vasco caiu 5 vezes, aquela zoeirinha de mesa de bar, de amigo que todo mundo faz, para umas coisas de ofensa pessoal, de imputar crime um no outro, que é uma Perseguição. maluquice, perseguição, divulgar endereço das pessoas para fazer a pessoa perder o trabalho, enfim, saiu completamente da normalidade para entrar numa maluquice. Eu sei também que a internet, o Twitter principalmente, isso fica muito mais quente do que na vida real. É uma coisa que não sai muito do Twitter para a vida real, mas a gente também sabe, a gente que frequenta jogos, acompanha os times, sabe que essa rivalidade vem crescendo bastante, principalmente por conta lado do Maracanã, agora a gestão do Maracanã, divisão das ligas, né? Vasco e Fluminense estão em tudo, em todas as brigas Pô, possíveis. eu até te Vasco e mandei um Fluminense áudio estão, disso estão dos esses dias. lados opostos, né? Eu E até agora te tem. mandei um áudio disso esses dias que a gente tava rindo disso, né? Que parece que, tipo assim, vai ter uma decisão aqui no futebol brasileiro. Aí o Fluminense fala, não, vou ficar desse lado. O Vasco olha e fala, putz, grilo, vou pro outro lado. Aí o Vasco escolhe uma coisa, o Fluminense, não, tem que estar do outro lado. Nada! Os dois não Nada, concordam em nada, absolutamente nada. Se alguém falar que o sol é redondo, eu falo, não, mas veja bem, quando você olha ali quadrado, é nada, não tem nada, concordância de. nada. Mas enfim, é importante também a gente conversar aqui, trocar essa ideia para mostrar que, cara, por mais que eu quero sempre que o Fluminense perca todos os jogos e todas as competições possíveis, e sei que o sentimento daí é recíproco, cara, eu não tenho nada contra nenhum tricolor, não quero bater em tricolor, não quero que nenhum tricolor perca o seu emprego, que ele seja mal sucedido na sua vida pessoal, eu só quero que o time dele perca. Fora isso, cara, é uma vida normal, a gente toma cerveja junto, a gente conversa junto, eu e o Gabriel aqui, a gente se ajuda pra caramba em relação a canal, de tirar dúvida, de conversar sobre, então é uma coisa que só fica dentro do campo mesmo, e que sirva de exemplo, não que a gente seja exemplo para alguém, mas que sirva de exemplo também para a galera baixar um pouquinho a bola. Nos 90 minutos ali, pô, vamos xingar o rival mesmo, vamos dar a nossa vida ali na arquibancada, mas acabou, meu irmão, a vida segue, tu tem aí seus amigos que são vascaínos tricolores, familiares, pai, mãe, namorada, não tem por que ter esse ódio maluco que vem crescendo aí nos últimos tempos.
Tava não, tá ainda, né? Infelizmente. Tá gravando isso aqui no sábado, né? Deu uma diminuída depois das notas oficiais dos dois clubes. Eu vi que a galera deu uma baixada, mas tava complicado. Cara, falando um pouquinho de jogo, assim, os dois times são momentos diferentes, porque o Fluminense tá vivendo, sei lá, melhor momento, talvez, até momento melhor do que quando a gente foi campeão brasileiro, foi bicampeão brasileiro em 3 anos, tipo assim, tá vivendo um momento de êxtase até muito maior. Então, assim, hoje, talvez, quando você olha pro jogo, você com certeza tá animado com o Vasco, né? Eu percebo também pelos seus vídeos, etc. Mas aí o torcedor do Fluminense consegue estar mais animado ainda. Porque, pô, o time joga. Eu olhei agora os relacionados que divulgaram do Fluminense, pô, ainda não me acostumei a olhar e tá a foto do Marcelo lá, pô. O lateral do Real Madrid. Tá lá no Fluminense e tá jogando, a Vera. Você olha o Germancano fazendo o que tá fazendo. A gente falou do Nenê aqui, né? Como não esquecer o tweet do Vascaíno. Não sei se você conhece o maluco, mas viraliza direto, né? Obrigado, Deus. O Fluminense mandou o Nenê e o Vasco mandou o Germancano. Agradeço todos os dias da minha vida por isso. Eu conheço o Alexander. Você conhece o maluco? Conheço. Gente boa, gente boa. Mas naquele contexto ali, não dá pra gente julgar, não. São um contexto diferente. É um assunto para outra hora, essa situação do Germancano. O Germancano de 2021 não era esse Germancano de agora. Era outro momento do Vasco. De certa forma, até o Germancano de 2022 não era o Germancano de 2023, né? O maluco tá com 23 gols em 21 jogos. É um absurdo completo. Então, assim, a gente olha do lado do Fluminense, até tem essa brincadeira, né, quando eu falo assim de Fluminense e tal, cara, eu olho pro Fluminense e eu penso assim, pro Fluminense, todo jogo que o Fluminense perder vai ser uma hecatombe. Foi contra o Fortaleza, time poupado, poupou 8 posições, estavam com jogadores reservas. Um time bom do Fortaleza, que tá numa sequência absurda de goleadas e etc. Tipo assim, todo jogo o Fluminense perde o hecatombe. E aí isso deixa até um olhar do tricolor um pouco soberbo, de certa forma, e eu entendo que os outros torcedores acham isso, porque a gente olha, tipo assim, pô, o Fábio, pegando tudo. O maluco tá agarrando pra cacete. Aí você vai pro sistema defensivo. Aí assim, você olha até de uma maneira, tipo, como que eu perco jogos? É uma parada meio soberba mesmo do tricolor nesse jogo. E o Diniz, pô, evoluindo muitos jogadores e tal. E isso tem um lado bom. E aí, obviamente, cria-se o lado ruim, que é toda derrota no Fluminense. Parece que o Fluminense tá eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro, tá sem calendário. O olhar do Vascaíno para esse jogo é em qual sentido, assim, de desesperado pela vitória? Não, cara, acho que desesperado não. Eu acho que tem um fator que o Vascaíno quer muito ganhar do Fluminense, porque não ganha do Fluminense há 7 jogos, e é uma coisa que incomoda, porque não é normal. Para nossa geração isso não é normal, né? Para a geração anterior era, para nossa não é, realmente. O Vasco já várias vezes com um time muito inferior ao Fluminense, o Vasco conseguia vencer com coisas inacreditáveis. Um gol do Cris, um gol do John Clay. Clay. O do John Clay, o do John Clay e o do Wagner Diniz em 2008 são uns que me irritam muito. Assim. Então, esse tabu incomoda bastante o vascaíno. Em relação ao panorama dos dois times, eu acho que todo torcedor do Vasco tem consciência que o Fluminense vive um momento muito melhor. Tem um time hoje tecnicamente melhor, tem um time que está encaixado. O Vasco tem um time que está em formação e, cara, vai acontecer durante esse período de formação de um novo time do Vasco, vai acontecer exatamente o que aconteceu nessas 3 primeiras rodadas. O Vasco pega Palmeiras e Atlético Mineiro, joga muito bem, ganha, empata, e aí no jogo que tu acha, não, agora o Vasco vai vencer, pega um adversário mais fraco, que é o Bahia, vai e perde. Eu acho que isso é uma oscilação normal de um time que está sendo formado, e não foi a primeira vez que aconteceu, mas não será a última. Acho que durante o campeonato o Vasco vai passar por isso de novo. De no momento tu achar, caraca, hoje não dá, e o time vai, e no momento tu fala, não, hoje a gente vai ganhar, hoje é tranquilo, o time vai decepcionar. Acho que isso é normal para um time em formação. Em relação ao jogo de hoje, a esperança que apega o vascaíno é que o Vasco tem jogado muito melhor contra os times mais fortes. O Vasco jogou bem contra o Flamengo, o jogo que venceu, e os 2 que perdeu na eliminação, perdeu ali por conta de falhas individuais. O Capasso entregou 2 gols, o Rodrigo entregou 1 gol. Então, assim, o Vasco conseguiu classificar o Flamengo com as falhas individuais do Vasco, mas durante os 90 minutos, durante os 180 minutos, o Vasco foi melhor que o Flamengo, e até contra o próprio Fluminense no Campeonato Carioca. Para mim, foi a melhor atuação do Vasco de Barbieri até hoje foi aquela. O Vasco jogou muito bem, o Fábio estava numa noite inspiradíssima e não deixou o Vasco marcar. Talvez se o Vasco faz 1-2 ali no primeiro tempo, com certeza a história do jogo seria outra.
E aí, mais uma vez, o Vasco perde numa falha individual, né? O Rodrigo entrega depois ali no gol. O primeiro gol, não lembro. O primeiro gol foi o Léo Jardim, que não sai do gol. E o segundo gol, o Rodrigo entrega, que é o gol do Cano do meio-campo, que os tricolores adoram relembrar esse gol. Mas foi uma partida que o Vasco foi muito bem e o Vascaíno se apega nisso. Que o Vasco contra o Atlético Mineiro, quando tem que jogar de forma mais reativa, o Vasco foi bem. Contra o Palmeiras, o Vasco foi bem. Mas a partir do momento que o Vasco tem que propor jogo, e esse é a maior deficiência do Vasco na temporada, é assim, desde o Campeonato Carioca, quando o Vasco ia pegar times mais fracos do Carioca, era um sofrimento, mas quando era jogo grande contra time tecnicamente igual ou superior, time que não vai ficar esperando o Vasco, que vai atacar o Vasco, que vai para cima, o Vasco consegue sair bem. Então acho que essa é a esperança do Vascaíno hoje, de fazer mais uma boa atuação, e acho que é possível sim ganhar do Fluminense. Concordo que o Fluminense tem um time bom, que vive um momento muito melhor que o do Vasco, está muito mais encaixado. Hoje tem um futebol que todo mundo gosta de ver. Se não fosse meu rival, se fosse o Santos com a camisa do Fluminense, o time do Fluminense, eu ia parar para ver, caraca, maneiro, o Santos está jogando bem, é legal de ver jogar. Como é o Fluminense, eu não faço isso, eu quero mais é que se dane para lá. Mas para ver, mas diferente, né? Para ver, tomara que dê merda. Vamos lá, vamos. Exatamente. Mas acho que até, cara, clássico iguala muitas coisas. Vou usar até como exemplo o Flamengo dos últimos tempos, que teve seus melhores times da história, e o Vasco, que, os últimos 4 anos aí foram os 4 piores Vasco da história. O Vasco ia conseguindo cada ano montar um time pior. E mesmo assim, cara, quando era clássico, o Vasco perdia a maioria, mas tinha oportunidade de vencer, ganhava um ou outro, mas brigava ali. Enfim, clássico acaba nivelando as coisas por conta da rivalidade, etc e tal. Então acho que hoje dá para ter um jogo bom com o Vasco com possibilidade de ganhar também, apesar do favoritismo ser do Fluminense. Eu acho que isso não chega nem a ser uma questão, que eu acho que todo mundo concorda com esse ponto. Né? Não, até o próprio Tricolor, mesmo o Tricolor confiante, acho que tem diferença entre confiança e análise, né? O Tricolor está confiante, mas por isso que eu falei, né? Quase que uma confiança soberba ali, é uma análise geral. Mas acho que até o próprio Tricolor olha e fala bem assim, caraca, é um jogo que o do Carioca deixou uma impressão que no Brasileirão, com 4 pontos o Vasco agora, sendo que ganhou do Atlético Mineiro e empatou com o Palmeiras, deixa um pouco ali o Tricolor um pouco mais em alerta. Pra gente poder fechar, cara, a gente estava olhando aqui antes, discutindo sobre a questão da arquibancada, né? Sim. Você é partidário total do clássico meio que 70-30 no Maracanã. Todo clássico, quase que 70-30 no Maracanã, que deixa os setores do meio de campo pro mandante e o visitante fica com ou atrás do gol inteiro, né? Assim. Eu acho que seria, cara, mais fácil para todo mundo. Seria bom para o mandante que, cara, lotaria o setor atrás do gol adversário, né? Porque, cara, por mais que o torcedor esteja empolgado, etc e tal, não é legal. Tipo, tu vai pro jogo ali de um clássico com o seu time, não é legal tu estar ali do lado da torcida adversária. E, geralmente, esses ingressos vai para uma galera que é mais família também. Às vezes o cara fica com medo de, a torcida do Vasco vai estar ali do lado, a torcida do Fluminense vai estar ali. Não é legal de ficar ali. Então, acho que é mais prático para todo mundo, mais prático até para o policiamento conseguir fazer a segurança ali. Cara, o setor aqui é tudo para o visitante. E aqui no Rio de Janeiro, né, tem o hábito de ser 50-50 no Campeonato Carioca. Eu acho maneiro também, mas ao mesmo tempo eu gosto de ir como visitante. Quem me acompanha sabe que eu viajo em quase todos os jogos do Vasco, então essa sensação de ser visitante é legal também. Mas eu acho que seria mais prático, mais justo, até porque um jogo aqui na cidade do Rio de Janeiro, o Vascaíno agora está passando por isso. Muita gente ficou de fora, foram 4 mil ingressos, muita gente não vai conseguir ir. O torcedor carioca gosta de ir para o Maracanã, de ir para um clássico. E no retorno, provavelmente, o torcedor tricolor vai passar por isso. Talvez o Fluminense esteja ali brigando pelo título do campeonato, brigando nas primeiras posições, pela Libertadores ali, vai estar empolgado, vai jogar contra o Vasco, vai ter 4 mil pessoas lá também, então muito tricolor também vai ficar de fora. Então acho que seria mais justo, né, deixar o setor norte ali para a torcida visitante, mas a forma como a gente está conversando aqui, é impossível que o Mário Bittencourt e o senhor Luiz Melo conversem. Então isso não vai verdade. No Raiz Tricolor já tem... Porque como eu não contextualizei o início, no Raiz Tricolor já tem assim, esse vascaíno já está falando disso, mas quem começou foi o Vasco, em São Januário, em 2017, e não sei o quê. E tipo assim, beleza, foi o que de fato foi. O Vasco quis exercer o seu mando em 2017. Foi 2017 que começa isso, se eu não me engano mesmo. Quis exercer o seu mando em São Januário não tem como botar 2 torcidas, e aí você vem com a reciprocidade do Fluminense e Maracanã. Mas, assim, eu concordo totalmente com o que você falou, de tipo, os 2 times, seria muito legal você botar ali um 70-30 e tal, só que aí a gente acho que a gente até já conversou isso.
nunca aconteceria. Não sei se nunca, eu tô sendo muito radical aqui. Mas hoje seria impossível, porque, ok, o Vasco vai ser mandante na volta. O Fluminense, com a TPU na mão lá, sendo o gestor junto com o Flamengo, ou como assistente, como a galera tá zoando agora, vai aceitar que o Vasco vá pro setor sul? Aí, meu amigo, na hora que entrasse a confusão do setor sul, ia se tornar um negócio interminável. Uma encheção de saco gigantesca. Seria o maior problema. Mas eu sou a favor disso. O Botafogo não quer isso. O Botafogo prefere ter 10% no Maracanã e mandar o jogo no Engenhão. Acho que não é uma discussão deles. Cara, Mas isso entre é justo Fluminense também. e Flamengo, Eu não acho injusto, não. Acho que, cara, você é um mandante, você tem o direito de exercer da forma que você quiser. Assim como o Vasco fazia em São Januário, o Fluminense está fazendo agora no Maracanã e o Vasco vai fazer no retorno. Não sei se vai ser em São Januário, se vai ser no Maracanã, se o Vasco vai levar para outra praça, que também existe a possibilidade. Mas eu acho justo o 90-10. Porque a gente está conversando aqui de que, pô, jogo seria mais legal, né? No cenário geral seria mais legal. Bota 30% ali, deixa o setor sul, setor norte aí para a torcida visitante e vambora. Acho que é bom para todo mundo. Mas também acho que não vai acontecer. Mais ou menos assim no Castelão. Tipo, o Castelão tem uns setores ali que quando é mando do Ceará, fica pro Ceará, quando é mando do Fortaleza, fica pro Fortaleza. Mas, enfim, a gente tá discutindo aqui. No Engenhão acho que acontecia isso, né? Porque todo mundo jogava lá, a torcida visitante, independente de quem fosse. Tipo, ia jogar Botafogo e Palmeiras lá. O setor atrás do gol ficava sempre para a torcida visitante. Eu lembro que eu fui de um. Mas acho que é assim ainda. É assim ainda. É assim? É assim ainda. É assim ainda. Que é aquele setor horrível. Você não vê o campo, o setor é baixo. É horroroso o setor sul. Acho que é sul e norte lá também, os atrás do gol, só que são setores menores, né? Não é igual no Maracanã, que é setor maior. Vai estar no Maracanã, né? Você foi um dos que comprou ingresso naquela confusão do Futebol Card. Confusão do Futebol Card, mas enfim, já tinha comprado o ingresso, já estarei por lá também, mais transmitindo o jogo no Rádio Tricolor. E você que tá assistindo esse vídeo aqui, com certeza já foi nos dois caras. Você viu que é um debate civilizado. Se bem que pode ter cara que falou assim, não, eu esperava confusão. Então não vou me inscrever. A galera gosta. Eu queria ver um porrete de um lado, o outro puto, gritaria, mas, infelizmente, desculpa não te atender. Só pra gente fechar, a provável escalação do Vasco, você sabe de cabeça? Cara, sei, mas vou pegar uma colinha aqui. Vou tentar, vou tentar de cabeça, sem olhar nada. Vamos lá. O Vasco não muda muito o time. Léo Jardim, Puma Rodrigues, Robson Bambu e o nosso glorioso Léo Pelé, capitão. Lei do ex hoje, hein? Lei do ex. Você topa o Lei do ex? Eu tenho camisa 14 no ataque. Só funciona uma por jogo. Vai ser do Léo. Lucas Piton na esquerda. Aí o Vasco vem com 3 volantes. Rodrigo, que é a única mudança. Sai o Marlon, entra o Rodrigo. Jair e Andrei. E na frente, Alex Teixeira, Peck e Pedro Raul. Esse é os 11. 3 volantes ali, né? De certa forma, né? O Jair e o Andrei acabam indo mais, mas... Isso aí. O Rodrigo fica só para roubar a bola e entregar para o adversário, que ele rouba e entrega. E aí o Jair e o Andrei saem um pouquinho mais. O Alex Teixeira, apesar de ser posicionado como atacante, ele também meio que faz um camisa 10, volta um pouquinho para jogar como meia. E o Gabriel Peck correndo ali pelos lados. E o Pedro Raul tentando empurrar alguma bolinha para a rede, que tá difícil nos últimos jogos. Fluminense também. Fluminense é desfalque do Keno, né? Então é Fábio. Assim, e o Diniz pode mudar também em qualquer momento com a sequência de jogos, mas é Fábio, goleiro, Samuel Xavier na lateral direita, Nino com Felipe Melo na zaga, Felipe Melo jogando de zagueiro, e Marcelo na lateral esquerda. André e Alexander, 2 volantes, e aí do meio pra frente tem Ganso, John Arias, muito provavelmente Lima, substituindo o Keno que tá lesionado. Pode ser que o Lele jogue, mas acho bem pouco provável. Lima e Germancano no ataque. Pode ser também que o Marcelo seja poupado, e aí, enfim, muda muito mais o time, porque o Alexandre tem que vir para a lateral esquerda, muda completamente o Fluminense. O Fluminense tem 13, 14 jogadores que jogam todo jogo. E aí depende de quem tá sendo poupado, quem tá girando o time e tal, mas acaba sendo quase a mesma escalação. É isso. Não vamos deixar bater. Palpitinho, antes de ir embora, palpitinho, só para alimentar o... Se for 1x0 o gol de Germancano, eu tô muito feliz. Se for 1x0, porque aí vão reviver o tweet lá do maluco, graças a Deus. Coitado do Alexander. Vamos lá. Eu botei no meu canal, acho que coloquei 2x1 Vasco. Não lembro quem eu falei que fazia os gols, cara. Vamos lá, Pedro Raul desencanta e Jair. Jair faz o seu golzinho. 2x1. É melhor já ir se acostumando. Esse final me quebrou.
Eu vou encerrar antes de completar 20 minutos, porque 20 minutos a galera se assusta. Olha o vídeo, pô, 20 minutos. Mas tem 19 ainda, a galera assiste de boa. Valeu, Juninho. Valeu, deixa o like aí, galera. Valeu! Tamo junto.